Jeremias 44, versículo 15. O povo não levava Jeremias a sério. Então todos os homens que sabiam que suas esposas queimavam incenso em atitude de culto a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes, em grande número, e todo o povo que habitava no Egito e na região de Patros, responderam a Jeremias: Não, nós não daremos atenção à mensagem que nos pregaste em nome de Yahvé. Jeremias estava pregando para eles que Nabucodonosor invadiu o Egito. A gente já pregou esses dias, né, uma palavra antes dessa, onde Deus falou que eles iam para o Egito e a guerra ia chegar lá. E aqui Jeremias ele está pregando sobre isso, que vai chegar a guerra. Só que o povo era idolatrando lá os deuses pagãos e não estava dando atenção para o que Jeremias estava pregando. E aí eles dizem isso bem claro: não vamos dar atenção à mensagem que nos pregaste em nome de Yahvé. Pelo contrário, com certeza faremos tudo o que desejarmos fazer. Queimaremos incenso à rainha do céu e ofereceremos libações, ou seja, derramaremos ofertas de bebidas em homenagem a ela, tal como fazíamos nós e nossos líderes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naqueles tempos, vivíamos com fartura de alimento, éramos prósperos e nada sofríamos. No entanto, desde que paramos de queimar incenso à rainha do céu e de oferecer libações a ela, nada temos recebido, e muito de nós morremos todos os dias nas batalhas por falta de comida. Então aqui fica bem claro que o povo acreditava que as ofertas que eles faziam, a adoração que eles faziam à chamada rainha do céu, era que trazia alimento para eles, que trazia fartura. Então eles acreditavam nisso, ou seja, ela era considerada uma deusa. Ela era uma deusa pagã. Isso aí, José, uma deusa pagã. E eles confiavam nela e não em Deus. E eles já faziam isso enquanto eles estavam em Jerusalém. E ali eles deixam bem claro que eles vão continuar fazendo isso no Egito. Ou seja, eles tiram a glória de Deus, a confiança em Deus, e confiam e fazem ofertas e sacrifícios para essa deusa pagã chamada Rainha do Céu. Muito bem escrito, Rainha do Céu, na Bíblia. Aí tá. Por que eu trouxe esse tema? Porque a hora que eu li isso, eu me lembrei de uma reza que a gente fazia quando eu era de uma certa religião. E nessa reza, se é feito uma honraria a essa Rainha do Céu, com esse mesmo nome. Tanto que nos terços também é comum, naquela parte em que fala dos santos, não sei quem, rogai por nós, não sei quem, rogai por nós. Eles falam Rainha do Céu também. Rainha do Céu, rogai por nós. E aí, eu trouxe essa oração, essa reza, né, que é feita. Por quê? A Bíblia deixa muito claro que essa Rainha do Céu é uma deusa pagã. Mas a religião idolatra essa Rainha do Céu, traz essa Rainha do Céu em rezas, orações, como sendo Maria, digamos assim. Mas na verdade isso aqui é um grande engano. Por quê? Está escrito na Bíblia. Deus estava condenando um povo porque estava rezando para essa deusa pagã, confiando nela e não em Deus, acreditando que era ela que trazia prosperidade, trazia alimento. E aí, essa reza, essa oração, se chama Rainha do Céu, e ela diz assim: Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que mereceste trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós. Quem que é para rogar a Deus por eles? A Rainha do Céu. Aí continua: alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor verdadeiramente ressuscitou. Aleluia. Aí tem a parte. Oremos. O Deus que vos dignaste alegrar o mundo com a ressurreição de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vós suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Aqui eles colocam como Maria uma intercessora entre nós e Deus, que por ela alcancemos as alegrias da vida eterna. Só que isso é totalmente antibíblico. Por quê? O que a palavra diz é que nós só temos um intermediador entre nós e Deus, que é Jesus Cristo. E ele afirma assim, ó, em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, somente por ele. Aí em 1 Timóteo 2 está escrito assim: porque há um só Deus e um só intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, a palavra deixa muito claro que não há outro intercessor. Não há outro intercessor entre nós e Deus. Nenhum mediador entre nós e Deus além de Jesus Cristo.
Então, essa oração pedindo a intercessão, dizendo que é através da rainha do céu é que nós vamos receber salvação, ela é totalmente antibíblica. Porque a palavra diz o que a gente precisa para ser salvo. A palavra vai dizer que nós temos que crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio à Terra, morreu em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Então, é isso que você precisa para ser salvo, somente isso. Você não precisa ficar rogando nada. Você não precisa ficar implorando pela salvação. A salvação é uma decisão tua. A partir do momento que você abre a sua boca e confessa e crê no seu coração que Jesus é o seu Salvador, o seu Senhor, você está salvo. Então, não é necessário você ficar choramingando nos pés de Deus. Me salva, Deus, me salva. Não. E essa reza, essa oração, ela dá a entender isso. Vos suplicamos que por ela, pela rainha do céu, por sua mãe, a Virgem Maria, outra mentira, porque ela não era virgem. Ela foi virgem enquanto estava grávida de Jesus. Depois que ela ganhou Jesus, ela teve outros filhos. Alcancemos as alegrias da vida eterna. Vos suplicamos. A gente não precisa suplicar para ser salvo, a gente precisa crer em Jesus. É a única coisa que a gente precisa, crer e confessar. Então, além dessa questão de que rainha do céu é uma deusa pagã, deixa muito claro isso em Jeremias, ainda tem essa questão de distorcer totalmente a palavra, ser totalmente contrário. Aí a gente vê algumas pessoas que fazem algumas coisas, tipo, teve um dia eu tava numa cidadezinha que é vizinha à cidade onde eu moro, e eu fui lá pra ir num hospital, e aí eu parei pra tomar um café na padaria, e aí chegou um senhorzinho suado, assim, tava caminhando junto com uma moça, e aí eles sentaram do meu lado, e eu meio que puxei um assunto ali pra conversar com eles e tal, entender de onde eles estavam vindo, porque era tipo, sei lá, umas 3 horas da tarde, eles estavam suados, era aparente que eles estavam caminhando. E aí eu perguntei, e aí ele falou que tava vindo, tipo, gente de muito longe, caminhando. Ele é um senhor já, bem senhor. Pra ir num templo, porque ele fazia isso de uma forma de sacrifício. Ele caminhou sei lá quantos quilômetros, mais de 50, pelo que ele me falou. Pra ir num templo, pra homenagear imagens. É triste, porque a pessoa tá se sacrificando para uma coisa que Jesus nunca pediu, esse tipo de sacrifício. O sacrifício que ele quer de nós é um coração rendido, é um coração obediente. Mas ele não tá falando que é pra você pegar e ficar andando 50, 60 quilômetros pra ir num templo, ficar diante de imagens. Porque não era nem pra Jesus a caminhada. Porque se você fala assim, eu vou pra agradar Jesus, vou andar 100 quilômetros. Vou pra ir, sei lá, pregar pra alguém lá daqui a 100 quilômetros de distância, aí é uma coisa. Mas não era. Era pra, tipo, rainha do céu. Então, são distorções que veio através das doutrinas humanas, que veio através das tradições, que se faz sem saber por que se faz, apenas repete o que aprendeu, sem saber o porquê, quem que é. Porque eu já fiz essa oração, eu já fiz Salve Rainha e todas essas orações, mas eu nunca me questionei por quê, quem é essa? Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Quem é cheio de misericórdia? Então, às vezes a gente repete as coisas só porque aprendeu com alguém e não busca saber onde está isso na Bíblia. E se você for buscar onde está isso na Bíblia, você não acha. Porque não tem. Por isso eu sempre digo, busque a palavra. Para que você não caia no sistema. Hoje à tarde entrou uma pessoa de uma religião e ela começou a debater umas questões que eu precisava ter um líder espiritual sobre mim por conta de eu estar pregando aqui na internet, que eu precisava... Gente, eu só preciso ter o aval, a chancela do Senhor. Não há necessidade alguma de você estar... para você cumprir seu chamado, aquilo que Deus te levantou para fazer, você não precisa ter outra pessoa. No sentido de uma cobertura espiritual sobre mim. Se Jesus me levantou, se o Espírito Santo é meu professor e me ensina todas as coisas e me conduz em todas as coisas, logo, ele é o meu professor, ele é quem me cobre. É ele a minha proteção. Então, dizer que eu necessito, não é bem essa a questão. Eu posso sim ter pessoas comigo, isso é ótimo. Pessoas para interceder, para me ajudar, às vezes ali falar, discutir a palavra que eu vou trazer, isso é muito bom. Isso é bíblico, isso é igreja. Mas dizer que eu necessito ter uma cobertura espiritual, isso não existe, gente. Pai espiritual, mãe espiritual, isso aí é coisa que o humano inventou. Quem é o nosso pai celestial? O nosso pai espiritual é Deus, o eterno, que está no céu. Então, se a gente não vigia, a gente fica caindo em erros que os nossos antepassados caíram e nunca despertaram para entender, por falta de ler a Bíblia. O melhor sacrifício é a obediência, gente. Quando a gente obedece a Deus, a gente não precisa sacrificar. Nós não precisamos sofrer para merecer nada. Jesus já sofreu todo o sofrimento na cruz por nós. Então, quem paga que você tem que... Isso era comum no passado. Eu
Quero crer que não aconteça hoje em dia, mas eu acredito que possa acontecer. Que as pessoas ficavam pra achar que merecia algo, se sacrificando. Não é esse o sacrifício que Jesus quer de nós. Ele quer um coração rendido, um coração obediente. Ele quer que nós amemos e cuidemos das ovelhas dele. É isso que Jesus quer de nós. Todo sacrifício ele já fez. Todo. Ô José, a verdade é uma pessoa. E ele se chama Jesus Cristo. Yeshua, o Hamashia, Yahusha. Tem vários nomes que as pessoas não conhecem. Mas ele é uma pessoa. E quando a gente conhece ele, as coisas começam a mudar. A nossa mente muda, a nossa vida muda. Então, para conhecer a verdade, você precisa conhecer ele. Cheio de misericórdia é Deus, exato. Somente ele, gente. O ser humano, não existe um ser humano misericordioso. Ah, mas eu sou bonzinho, eu sou uma bênção. Você é. Mas se for o seu inimigo, aquela pessoa que vem, pisa no seu pé, faz mal. Se alguém chegar e matar seu filho, se alguém chegar e vai sair de você, talvez, algo que não é nem um pouco misericordioso. Quando a gente pensa, ai, mas a pessoa matou, ele era um estuprador. Ixi, não posso falar essas palavras. Perdão, meu Deus do céu. A pessoa faz tudo que é tipo de coisa ruim. Aí pergunta pra pessoa, ela merece perdão? Não, essa aí merece. Então nós não somos misericordiosos. Só Deus é. Ele perdoa. Se uma pessoa dessa que fez tudo isso aí, chegar nele e falar, eu me arrependo, e se arrepender de verdade e pedir perdão, ele perdoa. E ele joga todo esse pecado no mar do esquecimento. Ele é misericordioso. A gente não. Às vezes a gente perdoa um amigo ali que falou uma palavra meio torta pra gente, mas depois ainda fica jogando na cara. Então, misericordioso é ele. Somente ele. Michele, o ruim de não ler a Bíblia é que você fica perplexo quando fica sabendo da verdade. Exato. Mas, às vezes a gente se depara com umas verdades que dói, né? Porque que a gente conversou ontem. São coisas que às vezes a pessoa acreditou num algo diferente uma vida inteira. E aí, de repente, ela descobre a verdade. A sensação que você tem é assim, como eu fui, sabe? Inocente, para não dizer outra coisa. E isso nos gera um incômodo mesmo. Mas descobrir a verdade nos liberta. E quando a gente descobre a verdade, a gente pode mudar. A gente pode deixar Deus curar nosso coração. A gente precisa conhecer a verdade, mesmo que doa. É igual ser curado por Jesus, dói. Quando ele vem limpar as feridas do passado, dói. Só que quando cura, faz todo sentido. A palavra fala isso, né? Igual as dores de parto. A mulher, quando está em dor de parto, ela quer a morte, é terrível. Só que quando ela vê a bênção do nenê, toda aquela dor não tem mais importância. A Mi falou assim, foi por eu ter confiado em pessoas da terra que tive um esfriamento. A Mi tem um forte testemunho aí que quando ela sentir de Deus que ela pode falar sobre isso, vocês vão ficar chocados com o testemunho da Mi, viu? É muito forte. Quando ela me contou algumas coisas, e é por isso que eu tenho trazido alguns temas aqui, é por conta desses testemunhos que ela me trouxe. E é muito sério, gente. É muito sério. O dia que ela sentir no coração de contar, eu vou subir ela aqui pra ela contar pra vocês. É muito forte. Aí muita gente vai entender por que eu prego o que eu prego. Além de ser porque Deus coloca no coração, é óbvio. Michele, eu conheço, mas não sabia que era pagã. Wanderson, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Gente, tem muita coisa, tá? Tem muita coisa que, assim, se você ler a Bíblia, você vai ver que é um monte de mentira, um monte de coisa que é engano. Essa é outra coisa. Maria não é mãe de Deus. Quando a pessoa que nunca ouviu falar de palavra, nunca conheceu Jesus, nunca leu a Bíblia, ouve alguém falando que Maria é mãe de Deus, o que ela pensa? Que Maria é a Suprema, que ela é a Toda-Poderosa. Maria foi mãe de Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus. Também chamado de Deus Filho. Mas ela não é a mãe de Deus. E ela não roga por ninguém, gente. Ela não roga por ninguém. Ela era humana igual a gente. Necessitava da graça igual a gente. E tem um versículo onde Jesus deixa isso muito claro. Vou até pegar, porque esse é forte também. Mateus 12. Aqui a gente vê como Jesus deixa claro que Maria é como todos nós outros. Sim, ela foi a bem-aventurada, escolhida por Deus para trazer o Messias a esse mundo. Mas aqui fica muito claro que ela, assim como a gente, precisa da graça. 48,50. Mateus 12, 46. O título é assim, ó. A mãe e os irmãos de Jesus. Esse texto também vai falar dos irmãos. Para quem acredita ainda que Maria morreu virgem, aqui vocês vão ter clareza que não. Não sei de onde tiraram isso. 46. Enquanto Jesus estava pregando a grande multidão, do lado de fora, sua mãe e seus irmãos procuravam falar com ele. Então alguém o avisou: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam falar-te. 48. Jesus, entretanto, respondeu ao que lhe trouxera a informação: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão na direção dos seus discípulos, afirmou: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha
Mãe. Aqui fica claro, Jesus coloca Maria e os irmãos dele de sangue na mesma igualdade de nós. Ou seja, todo aquele que crê nele, que é obediente ao Pai, a gente tá por igual, gente. Não tem ninguém maior que o outro, não. Tem os escolhidos com as suas missões? Tem. Vai ter galardão? Tem. Mas em pé de igualdade, todos nós necessitamos da graça. E aqui Jesus deixa isso muito claro. Também fica muito claro que ele tinha irmãos. E tem um outro texto, a gente já fez uma live falando sobre isso, né? Tem os outros textos que falam o nome dos irmãos dele. Cita 4 nomes de homens, né? Porque isso era normal na época. Citava-se o nome dos homens, mas não das mulheres. Então ele cita o nome dos 4 irmãos homens de Jesus e diz que as irmãs, ou seja, 2 ou mais, estavam naquela região, que foi quando ele foi pregar para o povo da terra dele, onde ele cresceu, o povo que conhecia ele. Esse não é Jesus, o filho do carpinteiro, irmão do fulano, ciclano e beltrano? Essas irmãs não estão no nosso meio? Então fica muito claro e evidente que Jesus teve irmãos. Então, Maria não foi virgem, ela não morreu virgem, ela consumou o casamento dela, eles tiveram uma família. Exato, Juninho. Ele é o único que é perfeito. Nós humanos todos erramos, todos somos falhos, todos necessitamos. A deusa pagã, Valdemar, que eles acreditavam que era por sacrificarem a ela, orarem, adorarem a ela, que eles tinham alimento. Então eles tiravam a confiança de Deus e botavam numa deusa pagã. Anderson, é muito mais fácil carregar uma caçamba de pedra do que ser fiel a Jesus. Concordo. Quem fala que ser crente é fácil é porque não é crente. Ele é miguezento. Porque ser crente mesmo, gente, matar a carne todo dia, é matar a carne todo dia, é abrir mão de si mesmo. Negue-se a si mesmo e siga-me. Nega-se a si mesmo. Negar a si mesmo é você abrir mão de tudo que você acha que você é. Isso é fácil? Lógico que não. Não tem como ser fácil. Michele, eu estou com a mente bem aberta. Confesso que quando começou eu estava um pouco confusa. Você fala a live de hoje, Mi? Sempre ora. Consagra a sua mente, a sua atenção para o Senhor, para que você não seja roubada. Só que, gente, para quem acredita nessas coisas, quando você ouve isso a primeira vez, você choca. É difícil. Você não quer aceitar. Afinal, foi uma coisa que você acreditou a vida inteira. Foi uma coisa que você aprendeu com pessoas que são relevantes para você. Geralmente foi com os avós, com os pais. Então tem um peso emocional muito grande, porque é uma tradição familiar. Fora a questão do culto a mortos, né, gente? Uita, de novo eu falei a palavra que eu não podia. Ai, Senhor, segura. O culto a M, também a Bíblia fala sobre isso. Então, você ficar cultuando quem já foi, é errado também. Inclusive, eu tenho uma tatuagem aqui, ó, que eu não sabia disso quando eu fiz. E que é uma tatuagem que eu já pedi perdão, já resolvi no mundo espiritual, mas é uma tatuagem que eu quero apagar. Porque ela é um culto a mó. Wanderson, pai e mãe, são quem as pessoas mais confiam, por isso as tradições são tão fortes, exato. Porque a dependência emocional que a gente tem de quem é próximo de nós é muito grande. Por que que o meu irmão conseguiu pregar pra mim? Porque ele é uma pessoa de autoridade na minha vida. É uma pessoa em quem eu confio. Então, quando a sua mãe e seu pai te ensinam uma coisa desde que você é criança, você cresce achando que aquilo é verdade absoluta. Só que, quando você descobre que não é um trauma, gente. Tipo, no primeiro momento, assim, você fica chocado. Por mais que... É que nem questões emocionais, né? Se você for por outro lado, né? Questões emocionais, coisas que você aprendeu, principalmente quem é da minha idade pra mais velho. A gente aprendeu umas coisas, gente, que são erradas. Aí hoje, com o estudo, a gente consegue descobrir que são erradas. Por exemplo, na minha época, gente, eu era uma filha muito obediente. Eu era, assim, aquela filha que dá orgulho. E eu apanhava de vez em quando por causa dos outros. E minha mãe, enfim, quando ela estressava, o chicote estralava, com força. E hoje, a gente entende que não é batendo que a gente educa. É com conversa, é com ensinamento, é com exemplo. É com exemplo que a gente ensina. Então, mas no passado a gente foi ensinado errado. E o que, que era comum? Gente, a geração antes da minha mãe, caramba, apanhava de olhar pra cara do pai e já apanhava. E aí, na geração da minha mãe, apanhava também. Na minha já não vai. Lógico, se necessitar da vara, vai ter. A palavra fala sobre isso, né? A gente educa, o pai educa o filho porque ama. Mas não vai ser uma coisa assim, ai, me estressou, eu vou e senta a vara. Não. Vai ter conversa, vai ter exemplo, vai ter orientação para depois, se necessário for, se tiver rebelde, aí o chicote estrala mesmo. Então, foram coisas que a gente aprendeu errado, porque alguém ensinou errado os nossos antepassados também, e foi passando o erro para frente. Só que tem que chegar um momento que alguém de nós vai falar assim, tá, mas de onde surgiu isso aqui? Ah, mas é uma tradição. Tá, de onde veio essa tradição? Por que que é como é? Vou buscar na história. O que aconteceu lá no passado? Quem que é essa rainha do céu? Onde está escrito sobre ela? Pesquisa na internet. Onde fala da rainha do céu na Bíblia? Aí você vai descobrir. É assim, a gente tem que querer descobrir a verdade, senão não acontece. Ami, quando eu decidi morar naquele lugar que você sabe e tomei a pessoa por mãe espiritual, me acabei. Gente, o testemunho da minha é muito forte. Muito forte. Muito forte mesmo. O dia que Deus permitir ela contar, vocês vão ficar chocados assim como eu fiquei.
Porque eu não achava que hoje em dia ainda tinha essas coisas, mas tem. Me afastou da minha mãe e criou uma dificuldade com ela. Por quê? Você colocou a visão de mãe naquela mulher. Como ela te feriu, ela te fez mal, automaticamente, qualquer relacionamento que seja com mãe vai te gerar mal. Da mesma forma que pessoas que teve dificuldade com o pai terreno, vai ter dificuldade de se aproximar de Deus, porque não consegue confiar. Quando fala pai, cara, meu pai me espancava, meu pai fazia coisa errada comigo. Então, se é pai, eu tenho que ter medo, tenho que estar longe. Como é que eu vou me aproximar de Deus? Não consegue. Eu tive muita dificuldade de me aproximar de Deus porque eu cresci sem pai. Então, é a mesma coisa. No teu caso, você colocou a visão de mãe sobre essa mulher que fez muito mal pra você. Exato, Júnior. Quem não teve um educador não sabe educar. Então vai passando um erro de um pro outro, quando vê,